Fala galera, aqui é o professor Joadson em mais um projeto. O projeto agora é Estudaê, um projeto do governo do estado, mais uma vez, né? O governo do estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e a plataforma Gonçalves Dias, tá? Plataforma Gonçalves Dias. Por que eu digo assim, mais um projeto? Porque lá na plataforma Gonçalves Dias, eu sei que vocês vão acessar lá no YouTube e vão se inscrever na plataforma Gonçalves Dias, vão clicar no sininho para receber notificação de vídeos novos. Também vão aproveitar, vão lá para o Instagram e seguir a plataforma Gonçalves Dias no Instagram para saber as novidades. Belezinha? Então é isso. Nessa plataforma, o projeto novo, porque lá já tem vários vídeos de vários outros projetos. Projetos para estudar para o vestibular, tem para estudar para concursos, tem. É um ano, esse ano, 2025, é um ano que vamos ter vários concursos públicos. Então você tem lá várias disciplinas, atualidades, matemática, química, física, biologia, geografia, história, filosofia, sociologia, tá? Então tem para você aproveitar, para você maratonar. Belezinha? Então, essa aqui é a nossa quarta aula da unidade de termologia, certo? Hoje, nessa aula de hoje, o objetivo dela é vocês entenderem os tipos de calor que existem devido aos efeitos que eles causam na matéria. Quando um corpo recebe calor, o que acontece, galera, senhores e senhoras? Ele vai aquecer, professor? Não, nem sempre. Pode ser que ele aqueça, mas tem situações em que ele não vai aquecer. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, para a gente poder saber a diferença, os tipos de calor que existem, né, os tipos que existem, devido aos seus efeitos na matéria. Beleza? Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui. Ó. Classificação do calor devido aos seus efeitos. De acordo com o efeito causado no corpo ao receber calor, podemos classificá-los em calor sensível e calor latente. Tá? Então vamos primeiro. O que é o calor sensível? É o calor que provoca variação de temperatura sem provocar mudança de fase. O que é mudança de fase? É também chamada de mudança de estado de agregação da matéria. A matéria tem vários estados de agregação, estado de união das moléculas. Desses vários, destacamos 3 para o ensino médio, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, o corpo ele tem uma forma definida e um volume definido. E a temperatura é geralmente baixa em comparação aos outros estados dessa mesma matéria, tá? Tipo, água. A temperatura da água no estado sólido é mais baixa do que nas outras. O estado líquido é um estado em que a temperatura é um pouco mais alta do que no estado sólido. O corpo ele não tem mais a forma definida, não tem mais forma definida. Porém, o volume é definido. Para entendermos melhor, se você pegar 1 litro de açaí, não, Jussara aqui para nós. Se você pegar 1 litro de Jussara, que ele está num recipiente cilíndrico, se você derramar totalmente esse litro numa tigela, ele vai ter agora o formato da tigela. Se você colocar em um recipiente que parece assim um recipiente para sorvete, ele vai ocupar aquela forma, mas não deixa de ter o mesmo volume. É 1 litro aonde você botar com formas diferentes. Então ele não tem forma definida, mas tem volume definido. E a temperatura é uma temperatura média, mais alta do que no estado sólido. No estado de vapor, que é um estado um pouco mais agitado, no estado de vapor, ele não tem mais forma definida e nem tem volume definido.
Se você pegar um gás e der um espaço para ele grande, ele vai ocupar todo o espaço. Vamos dar um exemplo. Se você pegar um vidro pequeno de amostra grátis de perfume, lá dentro você tem o vapor do perfume. Se você quebrar aquele vidro na sala de aula, lá no ar-condicionado, uma sala fechada, daqui a pouco todo mundo está sentindo o cheiro daquele perfume. O que antes estava ocupando um volume muito pequeno, agora vai estar ocupando o volume de toda a sala, porque ele não tem nem forma nem volume definidos. E a temperatura é mais alta que tem desses outros dois. Então, os 3 estados da matéria, só para te fazer uma síntese desses 3 estados, tá bom? O calor sensível, ele faz o corpo mudar de temperatura, mas não muda de estado. Se ele está no estado sólido, ele recebe calor sensível, ele continua no estado sólido, mas a temperatura dele aumenta. Se ele está no estado sólido e eu retiro o calor dele e ele continua no estado sólido, o calor que ele perdeu é chamado de sensível. Agora vamos para o calor latente. Calor latente, calor que provoca mudança de fase, sem provocar variação de temperatura. Então, o calor latente, ele não faz a temperatura aumentar, não faz a temperatura diminuir. Ele faz o corpo mudar de fase. Por exemplo, se o corpo está no estado sólido e ele receber calor, e esse calor fazer com que ele mude para o estado líquido, sem mudar de temperatura, o calor que ele recebeu é chamado de calor latente. Se um corpo está no estado líquido, se você coloca água para ferver, água para passar um cafezinho, e a água começa a virar vapor, se a pressão for normal, a temperatura da água ali é 100 graus Celsius. Ela vai passar para o estado de vapor e continuar a 100. De 100 ela não passa, é a maior temperatura possível. Então, enquanto ela está passando do estado líquido para o estado de vapor, o calor que ela está recebendo, nós denominamos como calor latente. Ele provoca uma mudança de fase, mudança de estado de agregação, sem mudar a temperatura. Tá? Então, são esses 2 tipos de calor que existem. Então, vamos aqui, ó. Atenção. Como exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius e quero transformar ele em vapor a 120 graus Celsius. Não vai ser de uma vez só, tá? Ele vai passar por várias fases aqui para poder chegar até vapor, tá? Então vejam. Primeiro ele vai receber calor, e como ele está menos 20, gente, ele não derrete. Ele não consegue derreter a menos 20. Para ele derreter, para ele fundir, ele tem que chegar a 0. Então, ó, ele vai receber calor, aqui, ó, e aqui ele está no estado sólido, continua no estado sólido, mas a temperatura aumentou. Então, foi um calor que provocou variação de temperatura sem mudar de fase. Tá? Como é que chama esse calor que provoca variação de temperatura sem mudar de fase? Calor sensível. Então, o calor que ele recebeu para sair de menos 20 e chegar a 0 e ainda estar no estado sólido, o nome desse calor é calor sensível. Mas, nas condições normais de pressão, de 0 não passa. Eu não tenho gelo a 1 grau, não tenho gelo a 2 graus. E aqui, ó, se eu continuar aquecendo esse gelo, aqui ele começa a derreter. Enquanto ele está derretendo, olha, senhores e senhoras, ele passa do estado sólido para o estado líquido. É muito importante vocês saberem isso. Ó, a temperatura não muda. A temperatura não vai mudar enquanto mudar a fase. Tá? Como é que chama esse calor? Olha o nomezinho aqui, ó, calor latente. Provoca mudança de fase sem mudar a temperatura. Tá? Então, eu acho muito importante vocês saberem isso, tá? Enquanto está mudando de fase, a temperatura não muda. E agora eu tenho água a 0 graus Celsius. E eu quero que essa água chegue a 100 graus Celsius, tá? Então, eu vou de novo aquecer a água. E aqui, ó, estado líquido, estado líquido.
ela não mudou de fase, mas mudou de temperatura. Qual é o calor que muda a temperatura sem mudar a fase? Calor sensível. Certo? E aqui agora eu tenho água a 100. Senhores e senhoras, nas condições normais de pressão, tipo aqui em São Luís, que a pressão é mais ou menos 1 atm ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, eu não vou ter água a 120 graus Celsius, a 102, a 101. Quando ela chega a 100, ela começa logo a ferver. Então, ó, se eu continuar o aquecimento aqui, ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor sem mudar a temperatura. Então, está recebendo calor que provoca a mudança de fase sem mudar a temperatura. Calor latente. E agora ela vai transformar o vapor que está a 100 em vapor a 120. Então, ó, aqui é vapor. De 100 para 120. Mudar de temperatura sem mudar de fase. O nome é calor sensível. Então, eu dei vários exemplos para vocês, mais precisamente 5 exemplos para vocês, dessa diferença entre calor latente e calor sensível. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai saber como calcula cada um desses calores. Primeiro é o calor sensível. O calor sensível, para o cálculo da quantidade de calor sensível, utilizamos essa expressão. Essa expressão a gente chama de que-macete, uma brincadeirinha para poder gravar, tá? Então, que-macete é a expressão utilizada para calcular a quantidade de calor sensível. Quantidade de calor que faz o corpo mudar de fase sem mudar de temperatura. Então, ó, Q significa a quantidade de calor sensível, é igual à massa do corpo, vezes o calor específico do corpo, vezes a variação de temperatura, que é o que ele provoca, tá? E o que é esse calor específico? Esse calor específico é uma constante que vai depender do tipo de substância que nós temos. Se for ferro, o calor específico tem um valor. Se for a água, o calor específico tem outro valor. Então, para cada substância, nós temos um calor específico, um valor de calor específico. Tá bom? Então, utilizamos essa fórmula, como é que chama ela? Que-macete, para poder calcular a quantidade de calor sensível. Tá? E agora, o cálculo do calor latente. Como é que faz para calcular o calor latente? Aí a expressão é um pouquinho mais simples. A gente chama aqui, ó, Q é igual a M vezes L. Ou seja, Qmala. Tá? Com brincadeira a gente diz, ó, que é Qmala. Esse Q significa o quê? Quantidade de calor latente. De novo, ó, depende da massa da substância, ó, da massa da substância. E agora nós temos esse L, que é chamado de calor específico latente. O outro era calor específico sensível. E esse é calor específico latente. Só que nos livros, eles chamam alguns livros chamam mais de calor latente só. Então, enquanto falar de calor latente, é esse L. E esse Q é a quantidade de calor latente. Tá bom? E esse calor específico latente, que eu vou chamar agora só de calor latente, mas eu queria colocar o nome completo para vocês. Vai ser dito, na maioria das vezes vai dizer no exercício. Para a água, por exemplo, é um exemplo mais clássico que se dá é o da água. Ó. Calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Quer dizer, o gelo que está na temperatura de fusão, para ele derreter, ele tem que receber 80 calorias para que cada grama dele derreta. Então, se o pedaço de gelo receber 80 calorias, se o gelo já está na temperatura de fusão, se ele receber 80 calorias, pinga 1 grama de água. Mais 80, pinga mais 1 grama de água. Cada 80 calorias ele vai derreter 1 grama. E aqui é o calor latente de vaporização, é bem maior. Quando a água está a 100 graus Celsius, ou quando a água está na temperatura de ebulição dela, ela tem que receber 540 calorias para cada grama dela derreter. Para cada grama dela virar vapor, passar do estado líquido para o estado de vapor. Tá? Então a gente chama de calor latente de vaporização. Belezinha? Então é isso, calor sensível, que-macete, calor latente, Qmala. Tá bom? Vamos passar aqui.
Vamos ver agora alguns exercícios para poder fixar o conteúdo, ó. Primeiro, qual dos tipos de calor abaixo é aquele em que temos uma transição de fase, uma mudança de fase, caracterizada pela liberação ou absorção de calor sem variação de temperatura? Muda de fase, mas sem mudar de temperatura. Como é que chama? Calor latente. Resposta certa, letra C. Vamos ver se está certo? Aqui, olha aí, letra C. Belezinha? Vamos para a próxima. Próximo exercício. Aqui, ó. Calcule a quantidade de calor recebida por um líquido de 100 gramas de massa, a massa é 100 gramas, que não variou a sua temperatura, sabendo que o seu calor latente é 30 calorias por grama. Então, ele recebeu calor, mas a temperatura não mudou. Então, é calor latente, né? E vamos agora fazer a continha. Como é que faz a conta para calcular o calor latente? Vamos botar aqui, ó. É aquela formulazinha, ó, que é igual a massa vezes o calor latente, né? A massa ele deu aqui pra gente, ó, 100 gramas. E o calor latente, ele fala ó, que seu calor latente é de 30 calorias por grama. Agora só vamos substituir, ó. Então, que vai ser igual, cadê a massa? 100 gramas. Vezes o calor latente, 30. Então, 100 vezes 30, vamos ver como é que a gente faz essa continha. Olha só, eu vou pegar, deixa eu apagar aqui que ficou errado, esse igual. Aqui, ó, igual. Vamos fazer o seguinte, ó, gente, eu vou pegar 1 vezes o 3. Quanto é que é 3 vezes 1? Dá 3. E agora eu só acrescento os zeros, ó. 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. A unidade de medida de calor é caloria, tá bom? Então, eu tenho aqui como resposta 3.000 calorias, tá bom? Resposta certa, letra D. Só para a gente brincar um pouquinho, 3.000 calorias é o mesmo que, apesar de não estar perguntando, mas eu quero logo que os meus alunos saibam, 3.000 calorias eu podia escrever 3 quilocalorias. É a mesma coisa, tá? Esse quilo é o mesmo que 1.000. Então, a resposta certa para a nossa questão deve ser a letra C. Vamos passar aqui para ver. Ó, letra C. Vamos para mais uma questão, que é aqui, ó. Qual é a quantidade de calor fornecido a um copo de água de 800 gramas de massa, que teve a sua temperatura aumentada de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, dado o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Beleza. Então deixa eu só separar aqui alguns dados para vocês. Então, primeiro, esse 800 gramas é a massa. Vou botar bem aqui, ó, massa igual a 800 gramas. Certo, tá? E aqui, ó, 20 graus Celsius, temperatura inicial. 100 graus Celsius, temperatura final. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 100 graus Celsius. Pronto. E ele deu o calor específico sensível da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, é o Czinho, né? Aquele C minúsculo. C, calor específico, é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Tá, aí a formulazinha é Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Que macete a fórmula?
tá? Deixa eu apagar esse igual aqui que ficou feio. Igual. Certo. Percebam, gente, que eu não quero saber nem quem é a temperatura inicial, nem quem é a temperatura final. Eu quero é a variação de temperatura. A variação é quanto mudou. Pô, era 20, aumentou para 100. Aumentou quantos graus? Poderíamos conferir no dedo, mas fica difícil. Então, para calcular a variação, a gente faz assim, ó, a variação de qualquer coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Então, aqui, temperatura final menos temperatura inicial, tá? Então, a variação de temperatura vai ser temperatura final. Temperatura final vai ser igual, temperatura final, 100, menos a inicial, 20. Nossa variação de temperatura vai ser igual a 80 graus Celsius, tá? Aí agora vamos só substituir os valores, que vai ser igual a massa. Esse igual, meus amigos, eu ainda não consegui fazer legalzinho. Tô treinando aqui. Vamos aqui de novo. Bem aqui tem o igual e aqui tem o outro igual. Agora vamos para a massa. A massa é 800 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 80. Tá? Vamos seguir o mesmo padrão que a gente seguiu anteriormente. Lá eu errei o igual. Vamos aqui de novo. Igual. Olha, vamos pegar só esses números da frente, depois a gente bota o zero. Ó. 8 vezes 1 é 8 vezes 8. 8 vezes 1 dá 8, vezes 8, 64. Então, 64. Agora vamos botar os zeros. Quantos zeros nós não levamos em consideração? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos botar os 3 zeros agora. 1, 2, 3. Calorias. Tá? Para quem quiser, como é que a gente bota? Pode ser 64. Não é o caso, mas só para a gente aprender, quilocalorias. Pronto. Certo? Então, a resposta aí vai ser a letra C. Vamos passar, só para a gente ter a certeza. Resposta certa. Letra C, 64.000. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Não deixem de assistir as aulas anteriores e continuar aqui. Daqui a pouco vai ter a aula 5 para vocês. Belezinha? Tchau, tchau e até a próxima.